Olá, pessoal do Entretanto. Aqui estamos para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. E hoje nós vamos falar de processos, compras, guerras e recursos. Tudo isso, no entretanto, eu já estou te esperando. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE por dois fatos distintos, duas vezes inelegível. Ele teria abusado de sua condição de presidente através de recursos públicos vultosos e buscando a reeleição. E porque teria posto em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas durante a campanha eleitoral. Na verdade, no caso das urnas, Bolsonaro questionou a eficácia delas em uma reunião com diplomatas, com embaixadores estrangeiros e, portanto, não votantes no Brasil. E o uso de recursos públicos na pré-campanha e na campanha de Bolsonaro se restringiu a 7 de setembro, a aparições públicas, que, segundo o TSE, isso tudo teria sido utilizado pela máquina bolsonarista como artifício para alavancar os seus números durante a campanha eleitoral. Esses foram os fundamentos utilizados pelo TSE para caçá-lo por duas vezes, o que não é cumulativo, viu, gente? Os prazos se contam de per se, isoladamente. Disso todo mundo sabe. Por ter prerrogativa de foro privilegiado, seus processos tramitaram diretamente no TSE. E a instância revisora deste tribunal é, naturalmente, o STF, principalmente quando o recurso envolva discussão sobre prerrogativas constitucionais, o que é o caso. Bolsonaro alegou, dentre outros fatores, a violação de seu direito à ampla defesa, o que, em tese, importa em reexame, encaminhamento do recurso ao STF. Todavia, pessoal, na tramitação desses recursos perante os tribunais superiores, a regra é que o presidente do tribunal, prolator da decisão recorrida, da decisão alvo do recurso, diga, em um primeiro momento, se o recurso tem condições ou não de seguir para reexame rumo ao tribunal ad quem, o tribunal que irá julgar o recurso. Então, de suas condenações no TSE, Bolsonaro recorreu ao STF. Porém, na fase prévia de análise de cabimento, o chamado juízo de admissibilidade, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o recurso não é viável, não supre as exigências legais, negando-lhe seguimento, impedindo que o recurso suba rumo ao STF. Dessa decisão, cabe novo recurso, o agravo de instrumento. Vocês entenderam aqui? A pleiade de recursos, o montão de recursos que existe no direito brasileiro, tornando o acesso à justiça e o fluxo processual um labirinto kafkiano, inexpugnável, e que raras vezes alcança o objetivo prático e justo em tempo hábil. Por outro lado, dada a possibilidade, às vezes rara,
às vezes não tão rara assim, de decisões absurdas, teratológicas, ou ao invés de se guiarem pelos fatos, pela prova, pela lei, pela jurisprudência, se guiarem por amores, humores e ideologias, o que infelizmente às vezes ocorre, nós sentimos, como magistrados, como juristas, como jurisdicionados, como povo, a falta, apesar de todos esses recursos, a falta de recursos verdadeiramente eficazes, hábeis, formatados para reforma urgente da decisão injusta. Isso não há no direito processual brasileiro. Apesar de ter muito recurso, não tem aquele recurso que realmente funcione, concedendo a justiça justa em um processo que tramite em prazo razoável, o que garante a Constituição Federal, mas na prática não ocorre. Neste exato momento, prosseguem as guerras na Ucrânia e na Cisjordânia, envolvendo Rússia, Israel, Hamas, Irã, a invadida Ucrânia. Essas guerras se interconectam em um ponto. Elas decorrem ambas de um governo americano fraco, protagonizado por um presidente tampão, colocado na Casa Branca para impedir a reeleição de Donald Trump. Mas, ao que tudo indica, ele está voltando. Eu gosto aqui de uma frase do escritor e jornalista Gore Vidal, também político, Gore Vidal. Ele diz o seguinte: no país dele tem 2 grandes partidos políticos. Um de direita e outro de extrema-direita. Referindo-se, obviamente, a democratas e republicanos. O que ele quer dizer com isso? Dentro da cabeça política e da economia americanas, não tem espaço para panfletagem na hora do voto. Não tem espaço para bandeiras sociais na hora do voto. Não importa o que a imprensa, a grande imprensa, lhe diga. Vejam que Gore Vidal era um escritor e um político de esquerda, ou menos de direita, como queira, né? O eleitor americano, ele quando vota, ele vota visando a sua prosperidade e não qualquer ideologia. E essa máquina política americana, de uma certa maneira, governa e conduz o mundo. E é por isso que o mundo funciona, pelo menos o lado ocidental do mundo. Porque o eleitor, muito embora politicamente se manifeste em prol do bem comum, politicamente ele tenha simpatias, ideologias e bandeiras políticas, abrace politicamente programas sociais, na hora do voto, ele é pragmático. Isso aqui vai funcionar, não é na economia mundial, não é na economia americana. Isso aqui vai funcionar na minha economia, vai funcionar na minha mesa, vai melhorar o meu trabalho, o meu ganha-pão, a minha fonte de renda, vai, então eu vou votar nisso. É por isso que, segundo Gore Vidal, lá tem 2 grandes partidos. Os de direita, democratas, e os de extrema-direita, republicanos. Ele não reconhece grandes partidos de esquerda nos Estados Unidos. Essa máquina político-capitalista que guia o mundo, pelo menos o mundo ocidental. Isso nasce da onde, gente? Da República Procedimental Americana pós-Segunda Guerra Mundial. E é o nome que se dá à mudança de foco republicano na condução da economia política americana. Até então, a máquina governamental controlava as finanças, visando o quê?
o exercício da liberdade de direitos de seus cidadãos, emancipando-os para o autogoverno como verdadeiros homens livres. Após essa fase, diante da inevitável conexão com mercados internacionais e com a consolidação da sua indústria e da indústria mundial, principalmente durante e após o conflito com Hitler e as potências do eixo nazi-fascista na Segunda Guerra, passou-se a considerar o regramento econômico político como modelo de outra coisa, como modelo de incentivo ao consumo, com foco no incentivo ao consumo. Eleitores felizes, é esse o modelo, têm dinheiro no bolso para consumir e buscar com o consumo a plena felicidade terrena, que é o fim maior do Estado americano. Essas diretrizes americanas, daí em diante, focam não mais na autotutela cidadã da economia política, mas nas leis de mercado. E elas estão parando de funcionar. Essa questão, gente, é toda ela dissecada pelo jurista e escritor americano Michael J. Sandel, em um dos seus excelentes livros, O Descontentamento da Democracia. O que as pessoas não entendem é que, apesar de se estar desmantelando esse modelo de economia política norte-americano, o que as pessoas não entendem é que o mundo inteiro precisa dos Estados Unidos fortes. Nós não aprendemos ainda a viver sem este controle de mercado, controle político, controle ideológico. Não aprendemos ainda. O American Way of Life dita as regras de consumo e o capitalismo exponencializado nos Estados Unidos governa o mundo ocidental. A América é a polícia do mundo, mas precisa estar forte, ter presidente forte para isso. Biden não é esse cara. E nunca se viu os Estados Unidos, nunca se viu esse país tão sem poder de dissuasão como agora. Com Donald Trump no poder, dificilmente teríamos a Rússia dentro da Ucrânia, ou Israel brigando com o resto do Oriente pela faixa de Gaza, e por causa de um bando terrorista. É certo ser uma eterna colônia geopolítica dos americanos? Não é certo, mas é menos ruim. Só vocês verem as alternativas que a gente tem mais ao Oriente e depois me digam. Lembrem-se, por exemplo, da Coreia do Norte, logo no começo do governo Trump, com testes atômicos, testes balísticos, testes nucleares, ameaçando os seus vizinhos próximos, capitalistas da Coreia do Norte, que é um país comunista ainda fechado. Se vocês se lembrarem disso e que como Trump lidou com a questão, resolvendo o problema com o líder coreano, a Coreia do Norte parou de encher, literalmente, parou de encher o saco com a conversa de pé de orelha de Donald Trump, que tem inúmeros defeitos, é histriônico, né? Às vezes parece personagem de desenho animado, ele próprio faz piada com ele, mas é inegável que ele governa uma América forte, com um governo forte, economia forte, e nós precisamos dessas forças que provêm do nosso irmão do Norte para ajudar a pacificar o mundo com um negócio chamado poder de dissuasão.
Olha, não faz isso não, Rússia, que eu sou mais forte. Não faz isso não, Rússia, que eu sou mais bravo. Israel, segura a onda, eu vou te ajudar. Mas agora bombardear civil inocente, não. Israel, para, dá uma trégua, senão eu vou parar de te ajudar. Para isso tem que ter poder de dissuasão. Tem que saber a hora certa de apertar e desapertar botões. Tem que saber utilizar a força na medida justa. E entender, como entendia Guimarães Rosa, que Caititu fora de bando vira comida de onça. Tem gente se valendo da solidariedade das pessoas com as vítimas das enchentes do sul do país de maneira insólita, estranha e nem por isso menos torpe e asquerosa. Olha só, através de inteligência artificial, alguns malandrinhos de plantão criam perfis e grupos e páginas solicitando apoio financeiro, cotização, vaquinha, para auxiliar a população atingida por aquele acidente climático lá no Rio Grande do Sul. É claro que o dinheiro vai para o bolso do malandro. E é claro que o malandro está cometendo crime, que pode ser estelionato ou falsidade ideológica, ou ambos. No estelionato, o agente criminoso se utiliza de um artifício para enganar suas vítimas, o que é exponencializado nas redes sociais. Na falsidade ideológica, o bandido se vale de uma informação falsa, de uma mentira, para esse mesmo engano rentável. Eu falei aqui, e vocês perceberam, que pode ser um crime, pode ser outro, ou podem ser ambos. Agora eu vou explicar. É a diferença entre o crime meio e o crime fim, e o concurso de crimes. Pode ser que o sujeito, para praticar o crime visado, nessa preparação, pratique outra conduta típica, outra conduta criminosa. Por exemplo, eu compro uma arma ilegal para matar o Joaquim. O crime visado, o crime que eu estou visando, é o homicídio. Mas durante a preparação desse crime contra a vida mais grave, que é o homicídio, eu cometo um outro delito, o crime meio, porte ilegal de arma de fogo. No caso das vaquinhas artificiais, se o Poder Judiciário entender que a falsidade ideológica foi meio para a prática do estelionato, o crime mais grave visado, estelionato, absorve ao crime meio, praticado durante a consumação do fato criminoso mais grave. O estelionatário vai ser condenado, nesse caso, só pelo delito do artigo 171 do Código Penal. Se, todavia, os tribunais entenderem que são crimes autônomos, independentes, a punição para ambos, na forma do concurso de crimes, preste atenção, concurso de crimes, que pode ser formal ou material. No primeiro caso, concurso formal, com uma ação, o sujeito pratica 2 ou mais delitos. No segundo caso, concurso material, as ações criminais são autônomas, independentes, e no caso de condenação, somam-se as penas. Para terminar, um dito, pelo não dito, do filósofo grego Pitágoras: anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.